bem, hein? Mas a gente segue falando ainda sobre seleção brasileira, mas agora sobre o adversário do Brasil, o Equador, que tá dando uma polêmica danada aí com os clubes envolvidos, com o Flamengo, com o Inter também. Isso porque, né, a seleção equatoriana convocou jogadores que estão lesionados e os clubes não gostaram nada dessa história. Na verdade, os clubes ficaram pistola. No caso do Flamengo, foi o Plata, né? Ele está com um edema ósseo no joelho direito, não atua desde o início do mês. E aí o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que um médico da Federação Equatoriana e também um fisioterapeuta foram até a casa do Plata para fazer um procedimento no joelho dele, à revelia do Flamengo, ou seja, sem o Flamengo saber dessa história. O Flamengo não gostou nada disso e soltou uma nota oficial dizendo que isso pode prejudicar o planejamento e até a recuperação do jogador. O Felipe Luiz também falou sobre isso depois da última partida. Vamos ouvir? Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho. Até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá. E não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá. E temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Aí o Felipe Luiz, então, em uma situação semelhante, assim, né, dá para criar um paralelo aí, aconteceu com o Ener Valencia no Inter, porque ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda desde o começo de maio, não tem jogado nem participado dos treinos do Inter, foi convocado e o Inter também soltou uma nota oficial, está aí a nota do Inter, dizendo que o atleta foi convocado pela seleção do Equador para o próximo período da data FIFA. E desde o início o Inter deixou claro para a federação que o jogador não tem condições clínicas nem físicas para atuar, que ele está em processo de recuperação. E que jogar nesse momento representa risco de agravamento do quadro. Ô, Hernanzito, é uma situação complicada, né, a postura aí da Federação Equatoriana, especialmente no caso do Flamengo, em que você envia um profissional, você envia um médico para fazer um procedimento no atleta sem o clube saber, né? Então, como é que você vê essa história e como é que os clubes estão com isso também? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Gente, eu acho um absurdo essa história. Claro que o atleta também tem responsabilidade, né? No caso do Plata, se for confirmado o que o Flamengo alegou, de que ele autorizou esse tipo de procedimento sem o Flamengo saber. E assim, o Plata viajou, né? Os jogadores foram para lá e o jogador às vezes não tem muito o que fazer, porque assim, se ele desobedecer um pedido ou uma convocação da seleção, pode acontecer do jogador não estar na próxima lista, né? Se ele não for, né? Se ele não atender esse pedido. A Federação Equatoriana ela é bem complicadinha, né? Assim, sempre tem uma polêmica ou outra. O Arboleda é um que nunca mais voltou para a seleção depois de questões extracampo ali também. Não que o Arboleda tivesse razão, não estou falando isso, mas sempre tem alguma polêmica envolvendo algum jogador com a seleção equatoriana. Teve o caso do Byron Castilho, né, que a Federação Chilena fez uma denúncia que o jogador tinha nascido em outro país. Então, está sempre acontecendo alguma coisa. Olha o PVC voltando. Ele nem disfarça. Aqui é assim, tá? Ele nem disfarça mais. Ele nem dá aqui a gente uma sai, volta. Um problema técnico. Tudo bem aí, PVC? Perdi minha lente dentro do olho, fala. Mas e aí? Achou? Achei. Achou? Achou? Tá tudo certo? Tá enxergando subiu bem? assim, foi subindo? Foi subindo. Achou. Ou foi? Você tá com o olho lacrimejando um pouco. Porque eu coloquei soro fisiológico. Tudo bem. Agora tá bem, né? Agora tô bem. Então tá. Mas assim, é um absurdo essa história. Não faz sentido nenhum você convocar um jogador que está machucado. Não existe. A mesma coisa da CBF exigir que o Rodrigo tivesse hoje no CT do Corinthians, porque tem que estar. Mas a gente já teve casos da seleção brasileira pedir, em outras gestões, para jogadores virem para serem examinados aqui e depois retornarem. Então, mas é que no caso da seleção equatoriana, ele tinha toda a documentação dos clubes. Não, tudo, mas a gente também já teve caso com o Real Madrid tendo documentação de que não podia. Né? Também acho que não faz sentido. Mas não está errado? O clube não tem que ser respeitado? Então, e o diagnóstico do clube e o tratamento oferecido pelo clube não tem que ser respeitado? Você lembra do caso do Robinho? É diferente. É porque às vezes acontece, eu não vou lembrar um caso explícito de um jogador que saiu do Real Madrid e veio para a seleção brasileira, que a seleção brasileira pediu para vir, para examiná-lo aqui, para depois ele voltar e ser dispensado. Que não é o caso da Federação Equatoriana, né? O Flamengo está certo. O Flamengo está certo. Em outros momentos, o Real Madrid estava certo. Ou o Barcelona estava certo.
A diferença é que quando é para a seleção brasileira, a gente sempre acha que a seleção brasileira está certa. Vou dar um exemplo que não é o melhor, porque não é da mesma família. Lembra que em 2007, nas vésperas da Copa América da Venezuela, o Campeonato Espanhol atrasou e ia terminar na semana que a seleção brasileira já estava na data FIFA e a seleção brasileira chegou em Teresópolis na segunda-feira e no sábado tinha a final do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Mallorca. E aí ficava a seleção brasileira dizendo, não, o Robinho vai chegar amanhã. E eu falava com os empresários do Robinho, falando, não vem. O Real Madrid não vai liberar. Não, é um absurdo, o Real Madrid não vai liberar. Não, o Robinho vai jogar sábado. Não, mas é um absurdo, ele tem que estar aqui. Não, mas ele tem o jogo do Campeonato Espanhol lá, vai a decisão do campeonato. E o Robinho só veio depois da decisão. Lembra disso? Lembro. Quando é o clube espanhol e a seleção brasileira está certa. Quando é o clube brasileiro e a Federação Equatoriana, o clube brasileiro está certo. Nesse caso, o clube brasileiro está certo. Mas tem sempre... Essa é a grande questão da discussão das seleções nacionais. Vou ampliar a discussão, tá? As seleções nacionais, na minha opinião, fazem muito bem para o futebol. Porque senão a gente vai ficar vendo só Champions League, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, e cada vez que o Marquinhos fizer um gol pelo Paris Saint-Germain ou for campeão da Europa, a gente vai levantar a bandeirinha do Brasil igual o Ayrton Senna quando corria em Silverstone, ganhava a corrida e levantava a bandeirinha do Brasil. Então, por que serve as seleções nacionais? Servem para expandir o futebol para lugares onde o futebol de alto nível não está acontecendo. A Nigéria, Camarões, África do Sul, a Coreia do Sul, Japão, Brasil. O futebol que pratica no Brasil não é igual ao futebol que se pratica na Europa hoje, verdade? Então a gente tem... A seleção nacional é o momento em que você tem os países olhando para os seus jogadores. Senão você só vê no circo dos caras. O circo eu estou contando porque era o circo da Fórmula 1. Só que tem que ter regra. Tem que ter regra. Data FIFA é para liberar jogador. Mas jogador machucado não é para ser liberado. Mas muitas vezes o Real Madrid liberou jogador machucado para vir para o Brasil, para ser examinado em Teresópolis e depois voltar. Mas os clubes estão no direito deles, né? Eu acho que o Flamengo está certo. Não, do Flamengo é uma situação mais grave, porque o médico da Federação do Equador, segundo o Flamengo, fez um procedimento no atleta sem o clube saber. Exatamente. Então, isso é absurdo. Claro, é lógico. Agora, não é exclusividade da Federação Equatoriana, até porque aconteceu um caso semelhante, não em relação ao procedimento, mas com o Peru, porque o André Carrilho, ele está com uma lesão, está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. O Corinthians mandou os exames para a Federação Peruana e ainda assim ele foi convocado, mesmo com o Corinthians dando todas as provas. A gente está vendo aí o comunicado mostrando todas as provas, né, de que ele não tem condições de jogo. Os clubes ficam meio de mãos atadas nesse sentido, né? Não tem o que fazer, né? O jogador tá machucado, o jogador não tem condições e o jogador também, por outro lado, é aquilo. Na verdade, o jogador também fica numa saia justa, né? Porque o jogador também não quer desagradar a confederação, no caso, no sentido de não ser mais convocado. Não que seja uma situação que vire uma regra, né? Se você ficar do lado do seu clube, você não vai ser mais convocado. Mas é uma questão política também que o jogador, às vezes, tem que administrar.